O que acontece depois da morte? Declarou-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, vive e jamais morrerá. Crês nisso? João 11, 25 e 26. O que acontece depois da morte é a preocupação geral das pessoas. Saber o que vai acontecer do outro lado do túmulo sempre foi a suma importância da humanidade. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Primeiro de tudo, vamos falar sobre a última coisa da vida, a morte. A Bíblia relata 3 tipos de morte, que o Silas do passado vai explicar muito melhor do que eu. Mas aí, nós temos 3 subdivisões de morte. Nós temos a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Aqui nós vamos focar na morte física, que é a morte que todos irão passar, é claro, por consequência do pecado. Na morte física, nosso espírito é separado do corpo e vai para o céu ou para o inferno, enquanto o corpo permanece aqui. Vale frisar que a Bíblia descreve o estado imediato após a morte como uma ida imediata ao céu ou ao inferno. E, após isso, não há nenhuma chance de mudança de destino. A partir do momento em que a pessoa morre, seu destino eterno é selado para a eternidade, o sofrimento eterno ou a vida eterna. Agora que já vimos o que vai acontecer conosco nos nossos momentos finais na vida terrena, vamos falar sobre os acontecimentos finais da Terra. A Bíblia nos diz que, quando Cristo estava ascendendo aos céus, ele prometeu que voltaria do mesmo modo que ascendeu aos céus. Esse evento glorioso é chamado de segunda vida de Cristo, pois a primeira foi em sua encarnação. As Escrituras nos dizem que a volta de Jesus será nas nuvens, com poder e grande glória. E quando Jesus estiver descendo das nuvens, ao mesmo tempo, todos os mortos ressuscitarão, e os crentes que ressuscitarem irão renascer com corpos glorificados, com os corpos como de Jesus após a sua ressurreição. E logo após isso, os crentes que estiverem vivos também receberão corpos glorificados. E após isso, irá acontecer o grande julgamento, o juízo final de Deus, ao qual o próprio Jesus é o grande juiz. Todos os pecados dos homens são comparados a livros, e, no tribunal, os livros de todos os homens serão abertos, e seus pecados expostos, até os mais profundos e escondidos. Mas graças a Deus pelo outro livro, que é o da vida, porque sem ele nós seríamos condenados. Nesse livro estão escritos os nomes de todos os salvos, de todos os lugares e de todas as épocas. E para todos que nele estão escritos os nomes, os pecados são absolvidos. Então o Senhor irá dar as sentenças e as recompensas. Primeiramente, ele irá redimir toda a criação que havia sido manchada pelo pecado de Adão. Tudo será feito novo, e todas as marcas do pecado desaparecerão. Esses serão um novo céu e nova terra, onde os salvos irão morar. E o inferno, que já era um lugar completamente horrível e desesperançoso, é multiplicado ao extremo, como um lugar chamado de lago aonde arde o fogo e o enxofre. Lá, diferente do céu, haverá tristeza, escuridão, sofrimento eterno, estado consciente de companhia de Satanás e seus demônios, e principalmente a ausência completa de Deus. Em Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo promete: Eis que venho cedo. Então, o coração do salvo deve aguardar ansiosamente pela renovação plena da criação perfeita de Deus, e clama: Amém, vem, Senhor Jesus.